Davi, motivado pelos seus soldados, pelos homens que andavam com ele, disse os homens a Davi: disseram, eis aqui o dia da qual o Senhor te disse. E essa profecia aqui, ó, de 23:17, né? Agora, Davi, está nas tuas mãos, faz o que tu quer, o que tu sentiu no teu coração. A Bíblia vai dizer que Davi corta um pedaço do manto de Saul. E quando ele corta um pedaço do manto de Saul, o coração dele dói. Por quê? Porque Davi tem um temor ao Senhor. Davi é uma pessoa que procura fazer somente a vontade de Deus, não a vontade dele. Por isso que ele sente uma dor no seu coração. E quando ele sente uma dor no seu coração, ele entende que a Bíblia diz para não falar mal dos meus profetas, não tocar nos meus ungidos, não mexer no cevaleiro, não falar mal daquelas pessoas que têm uma chamada do Senhor. Então Davi fala assim: o Senhor me guarde de tocar mão sobre o servo, sobre o ungido, sobre o servo do Senhor. E a Bíblia diz que Davi deixa Saul dormindo na caverna e se esconde lá no fundo da caverna. De manhã cedo Saul sai da caverna. Quando Saul está saindo da caverna, o Davi aparece dentro da caverna. E a Bíblia vai dizer que Saul vai gritar. Davi vai gritar e Saul vai entender que Davi não matou ele porque ele não quis matar. E a Bíblia vai dizer que o próprio Saul vai pedir perdão de Davi, vai abençoar Davi. Está entendendo? O que aconteceu na vida de Davi? Então, o que eu quero que os irmãos entendam, irmãos, é que não adianta eu ter uma chamada de Deus e não fazer com que aquela chamada se cumpra. Davi foi até ungido a rei com 16 anos, mas ele teria que passar por uma trajetória, por uma dificuldade, por um ensinamento, por uns caminhos que ele poderia ter habilidade, ele ia aprender com o Senhor Jesus, para ele poder chegar no tempo de Deus, ele começar a reinar. Então, o que chamou a atenção de Deus na vida de Davi é porque Davi, ele era um homem valente, animoso, ele era um homem que temia ao Senhor, ele era um homem que gostava daquilo que ele foi chamado. Para que Davi foi chamado? Davi foi chamado para ser rei. Mas qual era a vocação de Davi? Pastor de ovelha. E qual era o propósito de Deus na vida de Davi? O propósito de Deus era salvar Israel. Por que tinha que salvar Israel? Porque Israel tinha um rei humano e Deus precisava de um rei cheio do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Davi, cheio do Espírito do Senhor, toda batalha que ele ia, ele voltava vencedor. Toda batalha que ele ia, ele voltava vencedor. Irmão, existem coisas na nossa vida que nós não precisamos orar, que nós não precisamos ter que falar em língua estranha, precisa ter que espiritualizar. Ah, pastor, aquele homem ali, eu vou casar com ele, mas eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você vê na cara da pessoa que a pessoa não dá certo com aquela pessoa. É só precisa ir para a Bíblia, para a palavra de Deus. Davi, ele não matou o rei, ele não pecou, não cometeu algum suicídio, porque ele temeu a palavra de Deus. Quando ele disse aqui, quando ele diz aqui na palavra do Senhor, o Senhor me guarde de eu tocar as minhas mãos ao ungido do Senhor, ao servo do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo os tempos que nós precisamos chegar à estatura da vontade de Deus. Nós precisamos chegar
ao patamar aonde Deus quer que nós esteja, porque Deus, irmão, tem causado na vida de pessoas que passaram por um momento difícil, não porque aquela pessoa é ruim, não porque aquela pessoa é mau, não porque aquela pessoa não existe casos que Deus permite para dar um choque dentro. Aleluia. Meu Deus, para dar um choque dentro na vida da pessoa, para a pessoa aprender. Deus não tem outras maneiras de nos ensinar. Deus tem o deserto para nos dar conhecimento. Deus tem o vale para nos dar vitória. Deus tem a casa do oleiro para nos quebrar. Deus tem até uma baleia, quando Deus quer, Ele pega uma baleia e transforma em nuvem. Quando Deus quer, Deus transforma o urubu em garçom. Então Deus, Ele tem as maneiras de tratar com cada um de nós. Essa semana eu estava pregando aqui e eu disse para os irmãos quem era Davi antes de matar o gigante Golias. Era uma pessoa tirada, era uma pessoa que não tinha muitas oportunidades com seus irmãos, até mesmo com seu pai, com a sua família. Mas Davi, no momento da dificuldade, ele transformou o pátio em jardim de adoração, em jardim de busca, em jardim de luta. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10: buscai o Senhor, revestidos do Senhor e da força do seu poder. Aleluia. Então Davi, Deus estava preparando ele lá no pasto. Quando ele foi ungido a rei, aí Jesus botou ele para o deserto, para preparar Davi como um grande guerreiro. E a Bíblia diz que não houve. Davi foi um dos maiores guerreiros. Glória a Deus. Davi foi homem segundo o coração de Deus, porque Deus preparou Davi. José teve que ser jogado num buraco, num poço, uma cova. Quem foi que jogou José? Foi Deus que permitiu. Porque se José não fosse jogado numa cova, ele não teria sido governador. Então existem casos na nossa vida que vem não é para nos matar. Existe prova na nossa vida que não vem para nos matar, vem para nos testar, para nos fazer nós crescer, desenvolver na vida, ter conhecimento, ter mais intimidade com o Senhor. Existe situação, meu irmão, que Deus cria, porque Deus quer ter uma intimidade com você. É você e Ele. Se é você e Ele, meu amado irmão, não tem como alguém chegar e se meter. Eu já estou passando por caso aqui na igreja de situação que, se eu pudesse, eu abria a cabeça do irmão e eu colocava dentro da cabeça dele a vontade de Deus, a direção de Deus, porque eu já tenho dado tantas palavras, eu já tenho dado tantas explicações, tanto ensinamento pelas pessoas, e a gente vê que o caminho é aquele. Aleluia. Aqui tem um irmão, vou dizer o nome dele, e já fui lá tirar ele das drogas, conversar com ele 3 vezes. E quando ele vem, eu olho, ele fica um dia aqui, a mulher volta. Aí ele vai para casa. Fica uma semana de bem. A mulher ainda construir, está bem melhor. De repente entra o, sei lá o que entra nele, ele volta para a droga, vem no celular, pega o salário da mulher, faz o maior regaço. Vai tudo de água abaixo de novo. Aí vai de novo. Aí vai de novo. Vai fazer 1 ano, a mulher não aguenta mais. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele está sendo cão mesmo. Estamos vivendo um tempo que Deus não brinca de ser Deus. Deus é Deus, Ele é o eu sou, Ele é o que é, Ele é o que é, Ele é o que é,
crentes brincando de ser crente. Aleluia. Muitas crentes, muitas pessoas brincando de ser crente. Ah, pastor, eu fui numa igreja ali e o pastor deixa eu pregar, o pastor me dá oportunidade, o pastor me tem que fazer isso. Não, aqui não pode. Não tem como uma pessoa em fornicação viver pregando a palavra do Senhor. Você vai escandalizar a obra. Irmão, te digo uma coisa: se alguém falar de você, você estando fazendo uma obra, você estando fazendo a vontade de Deus, você estando na presença do Senhor, Deus vai cobrar dele que está falando. Mas se você escandalizar e as pessoas falarem de você porque você está fazendo coisa errada e a pessoa está falando, Deus vai cobrar de você. Aleluia. Porque ai daquele que traz escândalo. Então o que nós temos que entender, meus amados irmãos? Que cada um de nós, Deus viu algo em nós, Deus conta com algo da nossa vida. Porque eu estava falando para o irmão hoje, irmão, quem dá habilidade é Deus que dá habilidade. Se você vê uma pessoa que ele tem uma chamada, ele é um bom garçom, é aquele irmão lá, o Marcos, né? Quando ele está na igreja, ele serve água, ele ajuda. Você vê que ele tem uma chamada de diácono, que ele tem uma habilidade para ser um diácono. E para isso, irmão, quem dá habilidade, quem dá as armas, é Deus que dá as armas. Aleluia. É Deus que dá. Agora o pastor, ele dá apenas a habilitação. Mas o pastor não pode ser irresponsável. O pastor, ele tem que dar uma habilitação para a pessoa. Eles têm responsabilidade. Ele tem compromisso. O Geraldo vai pegar o carro dele e vai dar o filho dele de menor dirigir. Porque se acontecer alguma coisa, quem vai pagar é o Geraldo. Então Deus é dessa forma. A casa do Senhor, ela tem que ter ordem para ter progresso. Então eu estou passando por uma situação aqui. A pessoa está fazendo coisa errada e quer sair pregando. Quer sair pregando, quer sair cantando, quer sair fazendo na obra. E vai fazendo na obra, e vai fazendo, e vira uma confusão, e a confusão, e briga com um, e briga com o outro, e vai não sei para onde. Tá igual, igual pessoa que frita bisteca. É igual aquela pessoa que vai numa boca no bairro, vira um museu, ameaçado de morte, vai para outro bairro. E tem pessoas que estão ameaçadas de morte, aí vai para outros bairros. Aí o que acontece, pastor? Morreu! Ah, não, bicho, era tão santinho. Irmão, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Então o que nós temos que entender? Que se nós fizer conforme Deus manda, conforme Deus nos deu, se Deus te deu uma chamada, se Deus te deu uma vocação, se Deus deu um propósito na tua vida, procura realizar conforme Deus quer. Então Davi foi guerreiro e não abandonou as ovelhas. Davi, ele foi rei e não abandonou as ovelhas. Ele era rei e ele era pastor e ele adorava o Senhor na beleza da sua santidade. E a Bíblia vai dizer que Davi estava em paz com Deus e Saul estava separado de Deus. Glória a Deus. E isso está acontecendo no mundo hoje. Só que quem está em paz com Deus, as coisas fluem. Ele tem uma vida e uma vida com abundância. Ele tem uma vida diferente da pessoa que está separada de Deus. Porque Davi era separado de Deus e a Bíblia diz que o espírito maligno atormentava Saul. Mas Davi, que estava em paz com Deus, ele pegava sua harpa e adorava ao Senhor na beleza da sua santidade. Davi ia para a guerra e Deus dava estratégia para ele e ele vencia em guerra, porque o Senhor era com Davi.
Então, para nós ser vencedor, para nós vencer os nossos 3 adversários, nós temos que estar na unção de Deus, nós temos que estar com azeite, nós temos que estar com a intimidade com o Senhor, para nós vencer a concupiscência do mundo, para nós vencer a carne e a tentação e o tentador. Temos que estar cheio do azeite do Senhor. E nesta noite, meus amados irmãos, a passagem que o Geraldo leu aqui, eu entendo que quando o profeta fala para a mulher: olha, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto, e lá dentro Deus vai fazer milagre, eu entendo que Deus queria uma intimidade com aquela mulher. Era ele e aquela mulher. Então existe situação, meus amados irmãos, que não tem para onde correr. Existem muitas pessoas nos hospitais nesse momento, e eles estão lá no hospital e não tem como mamãe, papai, pastor, ninguém ajudar. E nesse momento está ele, Deus. Então nós temos que aprender que é o Senhor na nossa vida. Tudo é o Senhor na nossa vida. Tudo é Deus na nossa vida. Porque, irmão, você foi escolhido não pela sua vontade, mas pela vontade dele. Glória a Deus. Ele te chamou do jeito que você estava. Você está agora diferente, porque você já teve um banho de misericórdia, você já teve um banho da graça, você já teve um revestimento do Espírito Santo. Então você anda diferente, você fala diferente, porque você está em paz com Deus. Glória a Deus. Quem tem paz com Deus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Convido vocês a colocarem em pé. Nós vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar pela irmã da Mel. Vamos orar pelos irmãos. Alcione, né? Vamos orar pelos irmãos, para que Deus venha nos abençoar. Amanhã nós estamos com culto lá na casa do missionário Emílio. pelo Alexandre, Casa do missionário Emílio, lá no pelo Fábio. Cristal da Calâmbia. Rapaz, naquele canto lá dá uma cruzada corrida. Fazer uma cruzada no campo lá assim na casa dele lá, já deve ter uma bola. Só pelo Fábio Henrique, tá? Vamos orar Oração pelo Fábio Henrique. Fábio Henrique, né? Se coloque de pé, você vai fechar seus olhos, você vai apresentar a sua família. Vamos fazer igual o Josué nesta noite. Vamos colocar o nosso pé na porta da congregação, vamos dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor. Porque se nós estivermos na presença de Deus, irmão, os problemas vão embora. Se você está na presença de Deus, fica tranquilo, porque Deus está no controle. E quando Deus está no controle, até o problema que vem para te abençoar. Soberano Deus eterno, Pai. Nós te apresentamos nesta noite, Senhor, as nossas famílias, irmãos, meu Deus, que tem apresentado ao seu nome aqui, Senhor. Nós apresentamos a Ti, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que Tu és Deus no céu, na terra, no vale de todos os lugares. Sabemos, meu Deus, que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Mas eu oro aqui, meu Deus, pela irmã da Melvis, Alcione, Senhor. Agora, meu Deus, o Senhor conhece, Senhor, e o Senhor tem um propósito naquela vida, Senhor. O Senhor tem uma chamada com ela, uma vocação, Senhor. Se o Senhor, meu Pai, está preparando ela, meu Deus, para uma grande obra, que o Senhor, meu Deus, possa fazer a tua vontade. Mas eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, da força, da saúde, Senhor. Fortalece a tua filha, Senhor, para que ela possa, meu Pai, estar firme e forte, Senhor, diante da adversidade, diante da dificuldade. O teu Espírito Santo, Senhor, esteja na sua vida, no seu coração, que ela seja revestida, Senhor, da tua graça, Senhor. Eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos aqui pelo Fábio Henrique, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa quebrar as barreiras, quebrar os embaraços, quebrar a dificuldade, quebrar os
os grilhões, quebrar todo o laço maligno, todos os projetos do diabo contra a vida dele, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, penetra naquele coração, naquela mente, nas medulas, nos reinos, derrama, Senhor, uma graça sobre a vida daquele homem, Senhor, e transforma ele, Senhor, através da tua palavra, do teu Espírito Santo, para que o teu nome seja louvado, seja exaltado para todos sempre, Senhor. O Senhor liberta do Zé Pilinga, o Senhor liberta da cachaça, da bebida, da droga. O Senhor tem poder, meu Pai, de libertar qualquer problema, qualquer dificuldade. Porque, meu Pai, que o Senhor não age e não liberta esse homem para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Eu oro aqui, meu Pai, pelo Alexandre, Senhor. Eu não sei onde ele está nesse momento, mas que o teu poder, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua mão protetora, Senhor, possa guardar, possa livrar e possa libertar para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Eu oro aqui, Senhor, pela tua igreja, pela tua noiva, pela tua amada, Senhor, que o Senhor morreu na cruz do Calvário por ela. Guarda e protege e livra de todo mal, Senhor. Dai, meu Deus, uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de livramento, Senhor. Que o teu povo que clama pelo teu nome, Senhor, possa andar debaixo da sombra da tua onipotência, Senhor. Abençoa eles, Senhor. Abençoa ela. Abençoa, meu Pai, grandes e pequenos da igreja missionária Jesus e a vida, Senhor. Que eles possam crescer, desenvolver, evoluir e alcançar as tuas benevolências. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo na tua vida nesta noite. Eu libero aqui uma palavra profética. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja um abençoado, seja um fortalecido. Que o Senhor esteja contigo no teu trabalho, na tua casa, onde tu estiver, tu colocar a ponta da tua mão, tu colocar os teus pés, ali seja modificado, seja abençoado, seja próximo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Seja bendito em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.